E aí, tudo bem? No conteúdo de hoje, eu tô aqui na sala da minha casa, ó, confortável, de chinelinho, pra gente trocar uma ideia sobre isso daqui, meus amigos. Não é o Xbox, é o PlayStation 5. Será que vale a pena ter um PlayStation 5? Bom, a gente vai ter uma conversa franca sobre isso no conteúdo de hoje, e a gente também vai acabar conversando no decorrer do vídeo sobre se vale mais a pena ter um Xbox ou um PC Gamer atualmente. É importante falar que eu sou um homem de 29 anos de idade e na minha infância ter um PlayStation 5 era um sonho de consumo e acredito que a minha geração cresceu querendo ter a experiência de ter um PlayStation, sentar na sala e sair jogando. Então, para muitos, ter um PlayStation 5 é um objeto de realização de desejos. Vale mencionar que se você tem o desejo de ter um PlayStation, acaba ajudando você nos nossos grupos de ofertas. Hoje mesmo, que é o dia que eu tô gravando, teve PlayStation a R$3.000. A gente já viu promoção de 2.900. Só para você entender, o preço médio do PlayStation 5 é de 3.300 para cima. Então a gente consegue umas ofertinhas bacanas lá. O povo tá comprando também muito pelos links da Shopee. Então já entra no grupo de ofertas, que lá tem promoção de PlayStation. Bom, eu particularmente comprei primeiro o meu Xbox, mas acabei comprando um PlayStation depois porque eu tenho uma memória afetiva com vários títulos que a Sony proporciona para o PlayStation. Além dos jogos icônicos que vêm desde a era do PlayStation 2, como por exemplo o God of War, como por exemplo o Crash Bandicoot, a gente tem várias opções de jogos exclusivos que a Sony lançou recentemente, que a gente tem que falar, né, que tem um apelo muito forte, principalmente para quem gosta de jogos com história, né? Para quem joga jogos offline, para quem tem esse apego, né, de curtir uma aventura, né? Algo que um jogo online, por exemplo, talvez não vá te proporcionar tão bem, né? Afinal, às vezes um jogo online vai ser simplesmente ali uma competição e um pouco história, né? Vamos falar a verdade. Mas vale mencionar que apesar dos exclusivos da Sony, muitos jogos que tem no PlayStation, a grande maioria deles, para falar a realidade, também tem no PC, também estão no Xbox, então estão em várias plataformas. E a Sony recentemente meio que mudou a política dela, né? E alguns exclusivos da Sony também estão sendo lançados gradualmente para o PC. Obviamente que com um atraso monstro, né? Depois de terem sido lançados para PlayStation há muitos anos, porém estão lançando gradualmente para o computador também. Não sei se é uma estratégia da Sony para trazer pessoas para jogar PlayStation, porque as pessoas vão querer jogar as continuações desses jogos, mas no final das contas, sim, vários exclusivos já lançaram, inclusive para PC também, e claro que não para Xbox, tá? Mas no PC a gente consegue jogar exclusivos da Sony. Eu tenho meu PlayStation há um bom tempo e a realidade é que depois que passa um certo tempo ali que você tá com o videogame, os exclusivos param de fazer um pouco de sentido. Isso porque a maioria dos exclusivos ou não são interessantes para mim, ou eu simplesmente já joguei, principalmente os que me empolgavam mais. E daí a gente acaba partindo para outros títulos que muitas das vezes vão ter também no PlayStation, no Xbox ou no PC. E de exemplo, nós temos aqui o próprio jogo do Red Dead Redemption 2, que eu estou gravando enquanto faço esse vídeo. Eu sei que eu falei o nome errado, mas vocês entenderam. Basicamente, o PlayStation acaba, de certa forma, atuando como um console normal, depois que você já jogou a maioria dos exclusivos. Vale mencionar que jogar no PlayStation acaba não sendo tão barato, e por isso eu mesmo acabei não jogando até os exclusivos que eu gostaria de jogar. E isso é um ponto principal aí a se mencionar, né? Porque muitas das vezes o jogo lançou hoje, você vai ver tá 300 e poucos reais, quase 400, como aconteceu com Spider-Man, o 2, né? E acabei não comprando, né, no primeiro momento, depois acabei pagando esse preço porque eu queria jogar. Mas assim, gostei do jogo, fiquei feliz, mas me deu uma certa tristeza por estar pagando tão caro nos jogos. E isso pode acontecer com vários exclusivos, ainda mais se eles forem jogos atuais. Isso é uma coisa assim que traz um pouco de tristeza, né, cara? Você fica ali meio bolado, afinal, o videogame não é barato, e você tá pagando caro também num jogo que muitas das vezes pode custar o preço de um controle do próprio videogame. Mas é aquilo também, né, meus amigos? Não vou desvalorizar também os criadores do game. Eu sei que criar um jogo fica muito caro, e também na nova geração em que tem resoluções maiores, tem texturas mais complexas,
produzir um jogo bacana com gráficos atuais fica cada vez mais caro para os desenvolvedores. Mas é isso, você vai comprar um PlayStation 5, tem que entender que dependendo do jogo que você quiser jogar, o jogo vai custar uma pequena fortuna, um pouco acima da média em relação ao Xbox e um pouco acima da média em relação ao próprio PC, levando em consideração que o próprio PC, né, você vai poder piratear alguns jogos. Ai, Fafá, nossa, que você tá falando de pirataria, mas cara, isso também é algo que você acaba colocando na ponta do lápis, né, meu amigo? A pirataria acaba contando, né? Porém, o PlayStation, né, acaba sendo mais caro, mas tem toda a tranquilidade de você jogar na sua sala. Eu, por exemplo, desligo o console no modo de hibernação, ele atualiza os jogos, né, sozinhos, então eu não preciso de ficar esperando o jogo atualizar. Eu abri ali o videogame, né, liguei o videogame, o joguinho está atualizadinho, tudo pronto para mim brincar. Então, assim, você acaba pagando caro, mas você sabe que o jogo que você comprou vai rodar no console, não tem aquela frescura de ficar controlando gráficos, mas, né, enfim, também você paga por isso, né? Esse é o ponto crucial da parada. Você pagou, você tem, né? A verdade é essa. O PlayStation 5 acaba também sendo um console um pouco acima da média, principalmente em relação ao Series S, o Xbox mais baratinho, né? Em termos de gráfico. Mas vale mencionar o seguinte, né, meus amigos? Tem também o Xbox Series X, que é um pouco mais avançado, e o Series X, ele vai também ter uma qualidade superior, né? Ele vai rodar vários jogos, pelo menos ali com uma resolução mais próxima do 4K, ou com um upscale para 4K, ele vai ter gráficos muito próximo ali do PlayStation 5. Mas um diferencial que o PlayStation 5 tem em relação aos consoles atuais, principalmente do meu ponto de vista, é o controle do PlayStation 5, o DualSense. O DualSense, ele tem uma forma diferente de vibração, ele traz uma sensação, uma forma de jogar um pouco mais interessante que a do controle, por exemplo, do Xbox. Isso a gente tem que falar. Ele também tem um microfone integrado, né? Ele é um controle super completo. O problema é que ele também não é tão barato, né? O que já era de se esperar, dada a situação dos próprios jogos do PlayStation 5. Apesar que de vez em quando a gente acha uma promoção ou outra lá no nosso grupo de ofertas, eu mesmo paguei num controle novinho desse daqui, R$250 na Shopee, o que é um preço relativamente barato. Então, de certa forma, né, fica um pouco mais caro jogar no PlayStation 5, mas você consegue ter uma experiência um pouco diferenciada, pelo menos nesse aspecto. Vale mencionar que o PlayStation 5 é um console que promete rodar jogos em 4K e ele também possui a capacidade de rodar jogos com até 120 Hz, ou seja, 120 FPS na tela. Essa pode ser considerada uma vantagem para quem gosta de consoles, afinal, antigamente, a própria geração do PlayStation 4, a maioria dos jogos rodava a 30 FPS, apesar de que alguns jogos já possuíam ali o suporte a 60 FPS. Vale mencionar que esses 120 Hz de taxa de atualização para uma televisão 4K, por exemplo, como a minha, é mais do que o suficiente, uma vez que a maioria das pessoas que vai ter um console não vai ligar num monitor com uma alta taxa de atualização para jogar. Vai ligar numa televisão, normalmente uma TV 4K, né, ou 1080p, que vai ter uma taxa de atualização de 60 FPS, ali, 60 Hz, a maioria das televisões. Porém, a galera que joga no PC, cara, já está acostumado há muito mais tempo a jogar até 240 FPS, né? E isso traz uma fluidez muito grande para gameplay e também para jogar competitivamente acaba sendo mais interessante. Então não diria que um ponto forte do PlayStation é jogar com uma alta taxa de atualização. E apesar também dele prometer uma resolução 4K, não quer dizer que todos os jogos vão rodar com resolução 4K. Eu noto que muitas das vezes quando eu executo um jogo no PlayStation 5, apesar do gráfico exuberante, né, principalmente nos jogos exclusivos que são mais caprichados mesmo, infelizmente o jogo às vezes não está sendo executado em 4K nativo. Muitas das vezes o PlayStation 5 está fazendo um upscale de uma resolução mais baixa e exibindo para mim em 4K. Um upscale baseado em inteligência artificial, o que não é ruim, mas para falar a verdade, se você tiver um PC equipado, obviamente vai sair bem mais caro com o PlayStation 5, você consegue o 4K nativo. E a diferença é real, cara. Essa diferença
é muito gritante. Eu tenho um PC caríssimo aqui, né, com uma placa de vídeo super potente que roda jogos em 4K nativos, com muita FPS na tela, e eu noto essa diferença também, ok? Isso é importante falar. Então assim, nossa, Fafá, sou um cara chato, se eu ver isso aqui vai acabar com a minha experiência de gameplay. Não tenho PlayStation nesse caso. Vale mencionar que a maioria dos jogos, isso daí é questão de gosto pessoal, né? Mas a maioria dos jogos que tem a opção, por exemplo, de eu escolher mais fluidez ou mais gráficos, eu acabo escolhendo, né? Acabo optando por escolher mais gráficos. Você pode ver que o jogo do Homem-Aranha que tá passando aqui no fundo, ele tá rodando com uma fluidez bacana, né? Só que aqui no caso, por exemplo, eu estou fidelizando o gráfico, né? Afinal, eu estou gravando um vídeo, queria que o jogo tivesse mais bonito. Mas eu posso muito bem vir aqui no menu, em configurações, imagem, colocar o jogo no modo desempenho. E daí a fluidez do jogo fica lá em cima. Perceberam a diferença? O jogo foi de 30 FPS para 60 FPS. Isso é legal, tá? Isso é bacana, mas no PC, por exemplo, eu teria às vezes a opção de colocar o jogo com gráfico lá no talo e ainda rodar com mais de 60 FPS. Então no PlayStation eu escolho ou gráfico ou desempenho. Essa é uma das desvantagens de ter um console, isso não só para o PlayStation, ele te limita em termos de gráfico. Mas é aquele negócio, né, cara? Aqui tá bem polido o jogo, né? Eles estão garantindo pra gente uma boa jogabilidade, mas a gente sacrificou um pouquinho o gráfico. Mas aquela parada, continua bonitão, né? Porém, vale mencionar que eu tô falando dos jogos de PlayStation 5. O PlayStation 5, ele roda vários jogos de PlayStation 4 também. Inclusive, a maioria dos jogos que tem para o PlayStation 5 são jogos que foram lançados na geração anterior, que são jogos de PlayStation 4. Daí você deve pensar, né? Poxa, esses jogos ou eles vão rodar com gráfico mais bonito, ou eles vão rodar com mais performance. E aí que você cai do cavalo, meu amigo. A Sony, normalmente, ela remasteriza jogos do PlayStation 4 para o PlayStation 5. Então eles vão lá, lançam uma versão com uma resolução melhorada, o gráfico levemente melhorado e vendem a um preço mais caro. Ou até disponibilizam, né, na própria PSN, que eu já vou falar o que é. Mas assim, normalmente é a Sony que vai lá e dá a futicada no game e faz o port, né, para ele rodar com um gráfico melhor ou com mais fluidez no PlayStation 5. Eu, por exemplo, no começo desse vídeo, estava jogando Red Dead Redemption 2. Ele é um jogo que veio do PlayStation 4, né? Então, por exemplo, ele é um jogo que poderia rodar com muito mais suavidade no PlayStation 5, ou com gráfico melhor, ou com uma resolução mais bacana, mas a gente não consegue aproveitar o hardware, porque ele é um jogo que foi trazido do PlayStation 4 direto para o PlayStation 5, sem nenhuma readaptação para o PlayStation 5. Basicamente, você fica com aquela parada, tipo, pô, eu tenho um videogame tranquilo, eu tenho potência para rodar, pelo menos para ter mais fluidez, e isso está bloqueado no meu videogame. Isso é um pouco de sacanagem, né? Vale mencionar que o PlayStation 5 também roda jogos de PlayStation 3, PlayStation 1, e vai ser praticamente a mesma experiência. Se o jogo não foi modificado para rodar com mais velocidade, com mais fluidez no PlayStation 5, ou com maior qualidade gráfica, naturalmente você vai ficar com a mesma sensação. Quanto isso, cara, às vezes um PC simplão, um PC baratinho ali, você já consegue rodar um jogo antigo com uma fluidez maior, com uma resolução sinistra, entendeu? E isso também, assim, é um pouco chato do console, né? Ele te limita um pouco, né, cara? Então, assim, a gente acaba tendo que lidar com algumas limitações que fazem parte da plataforma do console, né? É mais prática, te dá ali mais possibilidades, né? Mas, por exemplo, de conforto, né? De não ter que ficar configurando nada, mas ao mesmo tempo, se você quiser configurar, talvez você não vai ter essa opção. Vai mencionar que a Sony, ela também tem uma assinatura de um catálogo de games, que é a PSN. Com a PSN Plus, você vai ter acesso a um monte de jogo, só que a maioria dos jogos são esses jogos, por exemplo, que vieram no PlayStation 4, pro PlayStation 5. Tem a PlayStation Plus Extra, que além desses jogos, né, que tipo são do Play 4, PlayStation 5, né, você vai conseguir acessar jogos retrô que a própria Sony fez o port ali para o PlayStation 5, jogos que você rodaria facilmente ali, por exemplo, se tivesse rodando num PC, você baixar de graça ali e executar no emulador,
Então, assim, a gente também tem que pôr isso na ponta do lápis. Mas a Sony cobra mais caro também, né? Se você quiser esse plano com jogos retrô. Não sei, para ser bem sincero, eu acho que nem compensa. Mas assim, tem um catálogo bem legal de jogos na PSN, tem muitos jogos exclusivos também. Então dá para você aproveitar só pagando ali a mensalidade da PSN. Vale mencionar que para jogar online no PlayStation, isso também se aplica ao Xbox, tá, gente? Você precisa de pagar a PSN, ok? Então são poucos jogos ali que vão ter um online de graça. Acredito que o Fortnite, o Warzone, esses jogos que são de graça, né, eles já tendem a ter um online grátis também, sem a própria PSN. Mas é aquela parada, mano. Os próprios jogos da Sony ali não vão rodar gratuitamente sem o PSN. Então, para você ter a experiência real ali do PlayStation, né, a melhor experiência do PlayStation 5, é bem relevante você ter a PSN, né, cara? Você fazer a assinatura da PSN. Mas de fato, assim, o PlayStation é um console muito divertido. Não é à toa que ele é muito procurado, né? Não é à toa que ele é um grande sonho de consumo, né? Para muitos. Realmente, assim, o PlayStation, ele tem algo mágico nele também, que não tem nem como falar, cara, que tipo, por que ele é bom, né? Traz uma sensação legal de gameplay, né? E a experiência é tudo. Os jogos, hoje, eles têm o objetivo de trazer uma experiência incrível para vocês, né? É quando você joga, você quer sair do mundo em que você tá. E se você tem uma plataforma que te traz a melhor experiência possível, eu acredito que isso acaba meio que sendo atenuado, né? Você acaba, de certa forma, fugindo melhor da sua realidade, que é o objetivo mesmo de jogar, né? Você quer sair um pouco da realidade e fazer algo diferente, né, cara? Eu acho que esse é o grande objetivo de jogar mesmo em si. Vale mencionar que, por exemplo, se eu comparo um PlayStation com o Xbox também tem aquele sistema de assinatura, que no caso é o Game Pass. O Game Pass acaba sendo um pouco mais barato que a assinatura da Sony e acaba trazendo mais jogos para mim. Ou seja, cara, a assinatura da PSN do Xbox acaba sendo mais vantagem. Porém, eu consigo jogar Xbox sem ter um console, cara, porque a Microsoft ela me oferece a opção de jogar bastante jogos na nuvem. São mais de 100 jogos para você jogar na nuvem, mas tem um catálogo de jogos da Microsoft que você só joga no Xbox. Então, assim, se quiser experimentar o que é ter um Xbox, você pode assinar ali um mês de Xbox Game Pass e jogar os jogos na nuvem. Isso é uma coisa assim que a minha esposa fala, minha esposa gosta de jogar. O Pedro, né, que é meu enteado, fala aqui comigo, que basicamente eles gostam mais do Xbox, porque o Xbox ele tem muito mais opções de jogos, e os jogos do Xbox, no contexto geral, eles acabam sendo mais criativos, não no modo história, mas tem jogos assim, mais estilo puzzle, tem mais jogos indie, e isso é um fato, tá? A plataforma do Xbox, ela traz muito mais opções de jogos para você do que o próprio PlayStation, sem você ter que ficar comprando, né? O catálogo de jogos da Xbox, né, acaba sendo mais vantajoso, realmente não tem o que falar sobre isso. Mas é aquele negócio, né, meus amigos, não é o PlayStation, não é o PlayStation. Na minha opinião, jogar e ter um PlayStation 5 é muito bom, afinal, né, não teria um PlayStation 5 se eu não gostasse ou se eu não tivesse interesse em ter um. Mas eu não acho que você, por exemplo, que às vezes tá duro ali, não tá podendo comprar jogo, não pode gastar um dinheirinho, eu não acho que você vai ficar tão satisfeito com o PlayStation 5 nesse sentido. Apesar de ser mágico, apesar de ser muito legal, ele tem essas limitações, né? Tudo dele vai ser mais caro, velho. Então, para mim, a plataforma mais barata para jogar hoje, sem sombra de dúvidas, é o PC, né? Porque você pirateia tudo, que se tiver sem dinheiro, que se lasca pra lá, funciona qualquer controle, você configura os jogos do jeito que você quer, de vez em quando lança atualização que melhora o seu PC. Então tem toda essa questão que muitas das vezes acaba pesando na hora da escolha do console. Mas é isso, né, meus amigos? O PlayStation, sim, é um console legal, mas realmente é um console, podemos dizer que é mais caro e tem suas limitações aí também, apesar do preço, né? Bom, comparando também um PC com um PlayStation 5, a gente tem que levar em consideração
que muitas das vezes, para eu ter um computador que tenha a capacidade de rodar jogos, principalmente os jogos atuais, com o gráfico que o PlayStation 5 executa, eu vou acabar tendo que pagar um pouco mais caro no PC. Mas hoje, assim, com a minha experiência, né, com as peças de PC que a gente tem postado no nosso grupo de ofertas, acredito que aí com uns menos de R$3.000 você já consegue um PC para rodar jogos no Ultra, e principalmente os jogos mais antigos e tudo mais, você vai rodar com uma qualidade bem melhor que o PlayStation. Então, assim, em termos de números, né, se a gente for falar, a maioria dos jogos acaba que você vai acabar rodando com mais fluidez e com uma qualidade maior no PC. Afinal, a nova geração dos games, ela tá um pouquinho atrasada, né? Então, demorando a lançar jogos, quando lançam são aqueles remasterizados. Então, de certa forma, hoje, né, se você estiver querendo gráficos, quiser que a maioria dos jogos rodem com mais fluidez e mais gráficos, um PC aí até um pouquinho mais barato que o PlayStation 5 vai entregar isso para você. E isso não é qualquer canal que fala, né? Todo mundo fala que o PlayStation 5 vai entregar mais gráfico, pelo melhor preço e tudo mais, mas se você dá uma olhadinha no nosso grupo de ofertas, um PC aí de R$2.800, talvez um pouquinho menos, vai fazer maravilhas para você. Provavelmente eu devo ter até esquecido de falar alguma coisa sobre o PlayStation 5, mas esse é o bate-papo, né, das coisas que eu lembrei, esse vídeo é uma conversa. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Vou deixar na descrição o link de PlayStation, o mais barato do dia, né? Se tiver promoção, você vai se dar bem se estiver querendo comprar um PlayStation. Se não tiver paciência, entra no grupo de ofertas, fica olhando lá, que quando tem oferta de PlayStation a gente posta. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Valeu pelo bate-papo.